Graça e paz, irmãos. Amém. São todos bem-vindos aqui à nossa casa, de onde realizamos esse culto da manhã. Que gostoso, estamos aqui no dia 8 de novembro. Esse mês nós comemoramos o momento de estudo da teologia. É o mês da educação teológica. Estudar teologia é saber buscar mais de Deus, é buscá-lo mais, é conhecer os detalhes do nosso Deus. E nosso Deus, para nossa mente, é até incompreensível. Tanto poder reunido nessa pessoa tão maravilhosa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E é para Ele todo louvor, toda honra, toda glória. E esse culto da manhã, um culto de ensino, que mostra a importância da educação teológica, é que nós vamos adorar a Deus por essas qualidades maravilhosas que Ele tem. O Espírito Santo nos faz lembrar aquilo que o Senhor Jesus falou. Ele nos ensina, Ele nos mostra o caminho, Ele nos guia e nós podemos sentir o cuidado do Senhor conosco. Que bom! Vamos começar esse culto orando juntos? Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos de nesta manhã estarmos vivos, estarmos contemplando esse dia lindo que o Senhor já nos deu, estarmos, ó Deus, com fôlego de vida, respirando esse ar gostoso, termos, ó Deus, a possibilidade de ouvir, de ver. Quantos presentes o Senhor nos dá. Muitas vezes recebemos tantos presentes e nem percebemos, nem somos totalmente gratos, Pai, mas nas mínimas coisas nós podemos ser gratos ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Esse mês, Senhor, também é o mês da música, o mês que nós comemoramos o Dia do Músico, e quando pensamos em música, sempre pensamos, ó Deus, em Te louvar com as nossas vozes, com os nossos dons, nossos talentos, nossos instrumentos. Que o Senhor receba, ó Deus, todo o louvor dos Teus filhos nesta hora. Mas sabemos, Pai, que o louvor perfeito vem dos pequeninos. Que o Senhor também contemple os pequeninos do Teu povo, as criancinhas, os bebezinhos que estão chegando, os bebezinhos que já estão aí engatinhando, tanto para aprender, Senhor, eles muitas vezes, e quase sempre, aprendem muito observando os adultos. Que sejamos bons exemplos para os nossos pequenos, Senhor, não só dentro da igreja, mas sobretudo nos nossos lares, onde verdadeiramente mostramos quem somos. Então que os lares, ó Deus, sejam repletos do amor do Senhor, o Senhor dê sabedoria aos pais, e que cada pai seja um educador cristão, um educador a mostrar, ó Deus, o Senhor para os seus filhos. Pai querido, esteja agora com cada um destes que estão nos acompanhando, agora nesse culto pelo Facebook, e aqueles que ainda verão, ó Deus, de assistir em outro momento, que o Senhor visite o coração de cada um, o Senhor que conhece e sonda os corações, Tu sabes das necessidades, Pai. E agora, pouco antes de começarmos esse culto, recebemos, Senhor, no WhatsApp do pastor, a notícia de uma pessoa que está muito triste nessa hora. Visita, ó Deus, o coração da Estefânia, que está muito triste por ter perdido seu filho de forma tão trágica. O Senhor cuide dela, Pai, console seu coração e coloca Teus filhos, Senhor, a esposa dele também, Senhor, seus filhos. Que o Senhor possa, ó Deus, também consolar a Glaucia, que nos passou essa notícia, que é tão amiga da Estefânia, Senhor, convivem juntas há tantos anos, que estão todos sentindo, Pai, esse baque, essa tristeza por ter sido tão repentina, Senhor. Cuide e consola, Pai, essa família nesse momento tão difícil de dor. E visita, Pai, aqueles que estão enfermos, aqueles que receberam diagnósticos que assustam, Pai, mas colocamos diante de Ti, que é o Deus curador, o Deus criador, o Senhor sabe de cada detalhe do nosso corpo. Então visita essas pessoas que estão desenganadas pelos médicos. Amém. Aqueles, ó Deus, que estão chorando agora com esses diagnósticos em mãos. Que o Senhor console, Pai. Amém. Ó Deus, recebe a adoração do nosso coração, a gratidão, Pai, Sim, Pai. por tudo. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Vamos repetir o nosso tema e divisa? Tema: firmados na fé, divisa. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7.
Querido Deus, novembro é o mês da educação teológica, mas é também o mês da música. E através dela somos levados a adorar Teu nome com tudo que temos e somos, especialmente com nossas vozes, verdadeiros presentes do Senhor para nós. Por isso vamos cantar o hino do cantor cristão 126, Louvai, e vejam que a letra desse hino, irmãos, foi composta por Fanny Jane Crosby. Essa moça que compôs essa bela melodia, esse belo poema, ela ficou cega muito nova, mas a falta de visão física, de ver esse mundo, as cores e tudo, não impediu que ela escrevesse poesias tão maravilhosas de exaltação ao nome do nosso Senhor. E esse hino é um convite, louvai, é uma ordem, louvai, louvai, Cristo, bom mestre divino. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, por nós na cruz ele sofreu morrer. Perdão, perdão, hoje aos contritos outorga, pois precioso sangue na cruz verteu. Sim, louvai-o, ele tão exaltado, mediador que nunca nos faltará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, conselhos bons dá ele ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas concedidas por esse Salvador. E de todos servos de Jesus Cristo, ele nunca vos abandonará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, cantai, cantai, seu grande amor cantai, fiéis cantai, de coração bem unidos, seu poder e glória louvai, louvai. Qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Os servos que se dedicam à educação teológica preparam-se para anunciar de maneira eficiente a mensagem de salvação. Através da música, a mensagem pode chegar a todos os corações. Procederemos agora à leitura bíblica, Inário para o Culto Cristão 415, construindo sobre a palavra do Senhor. Palavras de Jesus. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras
e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Amém. Nesse mês da educação teológica, sabemos que todo o estudo deve estar baseado na verdade para subsistir. Lembremos das palavras do nosso Mestre Jesus: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra do Senhor dura para sempre, e é na palavra de Deus que nossa fé é firmada. Não vai desabar, assim como a casa sobre a rocha. Cantemos agora o hino 367, Firme na Rocha. Alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que têm, com a fé firmada no Salvador, na maior prosélio sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém. Senhor Deus, te louvamos porque o amor do Senhor por nós vai muito além da nossa imaginação. Graças, Pai. Como é bom conseguirmos andar seguros do poder do mal. Ajuda-nos a mostrar o caminho que pode levar outros a conhecerem e confiarem no Senhor Jesus. Teremos agora o nosso momento missionário. Campanha de missões nacionais. E este mês, né, amor, nós receberemos 2 missionários na nossa igreja. Verdade, Não é verdade? teremos 2 missionários. Aguardem aí, irmãos. A nossa campanha, nós estamos vendendo um selinho desses com um coraçãozinho azul. Dei meu coração a Jesus por R$5. Quando juntamos 20 ofertas como essas, somente esse cartãozinho, nós então transformamos um dos coraçõezinhos azuis em um coraçãozinho vermelho. E para quem está acessando pela primeira vez o nosso canal aqui no Facebook, veja, começamos assim a nossa campanha, dizendo: eu amo e multiplico, oro e reparto porque amo Jesus. A nossa campanha tem esse nome lindo, porque Ele me amou.
E porque Jesus nos amou, nós também podemos amar. A nossa divisa diz que nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém. 1 João 4,19. E agora já estamos assim, tudo vermelhinho. Glória a Deus. Conquistamos todos esses corações para o Senhor Jesus, para a obra dele. E agora já estamos com esse maior, todo vermelho, com a ajuda dos irmãos, com a ajuda das nossas mensageiras e as nossas mensageiras e agora os embaixadores do rei também. E temos aqui essa margem toda azul ainda, daquele outro lado também, e nós vamos avançando, porque a nossa campanha continua até dezembro, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com o hino 406, Confiar em Cristo. Pense na letra desse hino, quantas pessoas ainda precisam confiar em Cristo? Vamos cantar? Delícia crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Cristo, Cristo, já confio em seu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Oh, que gozo é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre dele quero ser. Quero agora muito submisso, sempre a ele obedecer. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Querido Deus, queremos pedir que nos abençoes, fazendo com que nossa fé em Cristo possa crescer cada vez mais. Que nada nos afaste de cumprirmos a ordem de espalharmos teus ensinos. Que possamos anunciar a salvação que Cristo oferece. Ele nos amou e queremos demonstrar esse amor a todos na nossa pátria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue sua Bíblia, que é o seu livro de estudo, para acompanhar essa aula tão especial. Aproveito para informar para os irmãos que hoje teremos novamente a nossa cantina. Você pague leve, não pode ser consumida no local, mas você pode abençoar a obra de missões, porque os embaixadores do rei ainda têm algumas coisinhas para vender ali e vai ser muito gostoso podermos desfrutar desses lanchinhos que eles prepararam com carinho para levantarmos essa oferta para o Senhor. Na aula de hoje, deixa eu dar esse cartãozinho daqui. Na nossa aula de hoje, o professor separou o tema de Posso pedir por cura? Então, vamos ver o que ele vai nos trazer nesta manhã. Bom dia.
Só um instante, irmãos. Nós vamos dar uma pausa porque eu vou pôr a caixa de amplificação do som. Agora o som vai ficar melhor. Sim, com certeza. Uma aula tão boa do professor Alexandre. Prepare-se apenas 32 minutos, mas nesses 32 minutos, ele, com tanta capacidade, nos traz sempre um ensino precioso. Prazer estar aqui novamente com os irmãos, irmãs, amigos, amigas, todos aqueles que nos acompanham nesse espaço dedicado à nossa EBD, a Escola Bíblica Discipuladora ou Dominical, como queiram. Vamos então elevar a Deus uma oração para começarmos nosso estudo de hoje. Obrigado, Senhor Deus, porque mais uma vez nós temos o privilégio, a oportunidade de estarmos aqui por meio desse canal, para estudarmos a Tua Palavra, para conhecermos mais de Ti, que tudo aquilo que for dito, tudo aquilo que for refletido aqui, que possa, ó Deus, trazer mudança para a nossa vida, que nós possamos não apenas estudar a Palavra, mas praticá-la no nosso dia a dia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e abençoa, Pai, agora cada um daqueles, cada uma daquelas que irá assistir, seja agora, seja depois, esse estudo. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, acho que vocês estão lembrados, no nosso encontro anterior, nós conversamos sobre um comandante romano crente. O nosso tema, ele se baseou no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 8, nos versos de 5 a 13. Então, repito, é aquele centurião romano que procura a Jesus, pedindo para Jesus a cura para o seu servo. Só que lembra que nós, naquela ocasião, nós focamos o nosso estudo no seguinte: o nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é um Deus universal, Ele é um Deus que não conhece fronteiras. Ele é tanto um Deus dos judeus como um Deus dos romanos. Ele não está restrito a um determinado povo, uma determinada etnia, nacionalidade. Ele não está restrito a um determinado território geográfico. Esse Deus, ele é um Deus onipresente, né? É o nosso Deus, o Deus que nós conhecemos pela Bíblia e que nós adoramos. Para corroborar tudo aquilo que eu estou dizendo, vamos agora lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, só recordando aqui nos versos 16 e 17, uma passagem bem conhecida nossa e que ilustra bem o que nós estamos dizendo aqui. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, olha, está bem claro aqui, né? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Então tá aí, Deus é o nosso Deus, o Deus revelado nas Escrituras, é um Deus universal, um Deus que salva a todo aquele que crê, a todo aquele que o busca. Hoje eu quero continuar a nossa reflexão, ainda tendo como base
essa passagem de Mateus 8, de 5 a 13. Novamente, nós vamos lembrar aqui do centurião romano, do comandante, daquilo que eu falei, um comandante romano crente. Só que hoje nós vamos mudar um pouco o foco do nosso estudo. E o nosso tema de hoje, ele tem como título uma pergunta, e uma pergunta que vira e mexe, ela é tema de debates, de controvérsias, né? A pergunta é a seguinte: posso pedir por cura? Então é isso. Nosso foco hoje será baseado nessa questão. Eu começaria agora dizendo aqui o seguinte, antes de mais nada, queria só deixar claro aqui para os irmãos o seguinte, quando eu estou trazendo esse tema, posso pedir por cura, eu não quero absolutamente, com esses minutos que nós ficamos aqui, eu não pretendo, evidentemente, encerrar a discussão, encerrar o assunto, né? Que Deus nos dê aqui graça para nós pensarmos um pouco sobre essa questão, pensarmos sobre o nosso agir, né? Que Deus nos ajude nisso, né? Que, como eu falei, é uma questão controversa, é uma questão que divide cristãos e não cristãos, mas eu estou focando aqui principalmente em nós, cristãos, já salvos, libertos por Jesus Cristo. Então, de forma nenhuma, eu quero aqui encerrar a discussão. Pelo contrário, o objetivo aqui é trazer alguns subsídios para a gente pensar um pouco nessa questão, que não é, evidentemente, uma questão simples, né? E, mais uma vez, eu gostaria de dizer aqui o seguinte, esse estudo que eu estou propondo agora, ele tem como base uma mensagem, um estudo também, trazido pelo pastor Israel Belo de Azevedo, e é com base nesse estudo que eu quero então conversar aqui com os irmãos e com as irmãs. Vamos então à nossa introdução. Diz aqui o seguinte o nosso texto: incomoda passar por certas igrejas com placas que prometem cura para todo tipo de enfermidades. Isso já deve ter acontecido com você, como também já aconteceu comigo. Quantos de nós aqui já não viveram uma situação parecida, né? Você está passando por algum lugar, você está passando por alguma localidade e você se depara com uma igreja e na porta dessa igreja tem uma placa anunciando que todo e qualquer tipo de enfermidade será curada nessa igreja. Ou seja, já passamos, já vimos isso, né? Já vivenciamos isso. Igrejas onde você tem na porta da igreja esse chamariz, né? Venha para cá, que aqui qualquer tipo de enfermidade será curada, né? Então as igrejas acenam com essa promessa, tá certo? E aí vem uma questão. Poderiam estes anúncios ser considerados como publicidade enganosa? Ou será que as outras igrejas cristãs não estão agindo como Jesus procedeu? Então, é uma coisa interessante. Quando a gente vê algumas igrejas prometendo cura para todo tipo de enfermidade, será que eles estão fazendo uma propaganda enganosa? Ou será que as igrejas que não fazem o mesmo tipo de promessa estão sendo tímidas na fé e não estão agindo conforme Jesus procedeu? É uma questão para a gente começar a pensar nisso. E aí vamos lá. Se você pegar mais uma vez nos evangelhos, e eu vou continuar aqui em Mateus, só que agora Mateus 4:23. Depois você pode conferir isso na sua Bíblia.
Diz aqui o seguinte: lendo os evangelhos, deparamos-nos com um Jesus que pregava, ensinava e curava. Vamos lá, Mateus 4:23, eu vou ler agora o versículo. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Bom, então, mais uma questão que fica agora para a nossa reflexão. Veja que eu estou propondo aqui mais perguntas do que, evidentemente, respostas, mas nós vamos chegar lá. Por nossa própria conta, temos nós abolido um dos tripés da prática de Jesus Cristo? Deve um crente esperar ouvir a palavra salvadora e ensinadora do seu Senhor, mas sem contar com a sua ação curadora? Então tá aí. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, verso 23, encontramos esse tripé, né? Jesus, ele pregava, ensinava e curava, né? Será que nós estamos pregando, ensinando e deixando de lado a ação curadora de Jesus? Né? Será que por nossa própria conta e risco nós temos abolido, nós temos deixado de lado um desses três elementos, que no caso é a cura? Tá? E aí, continuando aqui. Diante do drama da enfermidade que acomete cristãos e não cristãos, de todas as idades e de todas as condições sociais e intelectuais, os cristãos têm laborado em duas tendências que são equivocadas, de acordo com o ponto de vista do pastor aqui que eu citei. Então, veja bem, enfermidade é um drama, enfermidade é um problema. Todos nós estamos sujeitos a elas. Ele está dizendo aqui que a enfermidade ela acomete cristãos e não cristãos. E acomete o quê? Pessoas de todas as idades e de todos os níveis socioeconômicos, intelectuais. E a gente sabe que é assim mesmo na vida, né? Tá certo? Só que, veja bem, diante do drama da enfermidade, os cristãos eles têm se movimentado em duas tendências principais. E essas duas tendências elas conteriam equívocos. Vamos ver quais são essas tendências? Primeiro, existem os chamados superracionalistas. Superracionalistas. Vamos ver como que é essa turma? Olha o que diz aqui, ó. Segundo esta perspectiva, Deus não cura mais. Ele deixou as regras para a nossa vivência e sobrevivência. Cabe-nos aceitá-las, sem pedir ou esperar a sua intervenção para cessar a dor, cortar as feridas, encerrar o ciclo trágico da doença. Predominando esta visão, ninguém deve pedir por cura, mas por paciência para suportar a dor, conforto diante das perdas, sabedoria para aprender a conviver com a enfermidade. É claro que aqui nós temos algumas coisas que são verdades e que são bons conselhos para lidar com a enfermidade. Só que os superracionalistas, eles estão equivocados, né? Essa primeira visão, essa primeira tendência, ela é equivocada. Por quê? É o que nós falamos. Segundo essa perspectiva, Deus não cura mais e nós não devemos pedir para Deus por cura. Não devemos incomodar a Deus pedindo cura. O máximo que a gente deve fazer é o quê? Pedir a Deus paciência, vamos usar uma palavra que está se usando muito hoje, resiliência, né? Para a gente lidar com a enfermidade e conviver com ela. Tá certo? Então é aquela coisa, Deus não cura mais. Peça para Deus resiliência para você conviver com a sua enfermidade.
Então essa é a tendência super-racionalista, equivocada. A outra visão, a segunda, porque eu falei que os cristãos, em geral, eles se movimentam dentro dessas duas tendências, né? Quando o assunto é cura. Segunda tendência, igualmente equivocada, os super-miraculistas, ou poderemos chamar também de super-sobrenaturalistas, né? Na outra posição estão os super-miraculistas ou super-sobrenaturalistas. Segundo esta posição, Deus cura hoje, desde que haja necessidade e haja fé no Senhor que cura. A toda hora, Deus quebra leis e regras estabelecidas por Ele mesmo, para atender necessidades humanas. Tá? E aí, diz aqui o seguinte, a enfermidade é o resultado de uma ação natural. A cura é o resultado de uma ação espiritual ou sobrenatural. A intervenção divina depende da fé por parte de quem ora, seja o próprio enfermo, seja algum intercessor que ora por ele, ou ambos. É muito comum, por isto, procurar-se alguém de fé, entre aspas, alguém que tem o dom de curar para orar por um enfermo. É por isso que muitas pessoas procuram também as igrejas em busca da cura, principalmente as igrejas onde você tem uma oração mais forte. Tem gente que acredita nisso, né? Ah, eu vou em tal lugar porque lá a oração é forte, né? Lá realmente tem esse movimento de cura, né? Então tá aí, ó. De um lado você tem os super-racionalistas que dizem Deus não cura mais e não incomode Deus com isso. E do outro lado, os super-miraculistas que eles, digamos assim, eles dizem que Deus hoje continua curando, desde que haja fé no Senhor da cura, e que a intervenção divina depende da fé por parte de quem ora. Ou seja, eles superdimensionam, né, essa questão da cura, da ação espiritual sobrenatural. Tá? Então, vocês perceberam que nessas duas tendências nós temos aqui os extremos, né? Tá ok? E tudo aquilo que leva ao extremo a gente tem que tomar bastante cuidado. Tá certo? Bom, dito isto que eu acabei aqui de expor para os irmãos, vamos agora observar nos evangelhos, eu vou pegar especificamente o evangelho de Mateus, para nós percebermos como que era a prática de Jesus. Deixa um pouquinho de lado os racionalistas, os miraculistas, né? E vamos lá, as verdades da prática de Jesus. Quando olhamos para a prática de Jesus, ficamos surpresos. E aí, numa ordem crescente, numa ordem em que vão aparecendo os versículos, tá? Do começo do Evangelho de Mateus, passando por ele, indo para o final, vamos falar um pouco sobre a prática de Jesus. Vamos lá? Mateus 4, 24. Acompanhe então comigo aqui o que diz o Evangelho de Mateus. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Continuando, agora Mateus 8,16. Começamos lá no Mateus 4, agora vamos para o Mateus 8. Estamos falando da prática de Jesus. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Mateus 9,35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino
e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 12:15. Muitos o seguiram e a todos ele curou. Mateus 12:22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Vamos continuar? Mateus 14:14. Estamos só em Mateus. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Mateus 15:30. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Mateus 19:2. Seguiram-no muitas multidões, e curou-as ali. E para finalizar essa parte, Mateus 21:14, vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Então, veja que surpreendente a prática de Jesus relatada aqui nos evangelhos, né? Jesus, ele, repito, pregava, ensinava e curava. Todas essas passagens que foram pinçadas aqui do Evangelho de Mateus remetem a Jesus curando, tá certo? E agora nós vamos para o seguinte, o tópico que nós vamos agora diz assim, ó, há um episódio na prática de Jesus que nos ajuda a superar a tensão, permitindo-nos colocar as coisas nos seus devidos termos. Ele está registrado em Mateus 8, de 5 a 13. É a passagem do centurião romano que estudamos domingo passado e que vamos retomar agora. Então, olha que interessante o que ele diz aqui. Esse episódio do centurião romano que procura Jesus pedindo por cura é um episódio da prática de Jesus que nos ajuda a superar a tensão e nos permite colocar as coisas nos seus devidos lugares. Vamos ler novamente esse texto? Vamos refrescar um pouquinho nossa memória? Diz aqui o nosso texto, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois até eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se, maravilhou-se Jesus, e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Bom, o que a gente poderia, logo de cara, tirar como lição dessa passagem aqui do centurião? Voltando à nossa pergunta inicial, né? Posso pedir por cura? Olha o que diz aqui, ó. O comportamento que devemos adotar é o do militar romano. O modo de Deus agir encontra-se aqui também apresentado. Então, olha que coisa interessante. Duas coisas que podemos logo de cara tirar daqui. O comportamento que nós devemos adotar é o do militar romano. É um exemplo que nós devemos seguir, esse exemplo do centurião.
E nessa passagem também encontra-se aqui o modo como Deus age. Então vamos lá, o que a gente pode aprender com o centurião? Primeira coisa, o centurião pediu por cura. Está aqui, ó. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Então, o centurião pediu por cura. Da mesma forma, nós também devemos pedir por cura. Esse é o comportamento que nós devemos adotar. Mas vamos chegar lá. Olha aqui, ó. Diante do sofrimento do rapaz, o chefe de um batalhão militar, o centurião, dirigiu-se a Jesus pedindo por sua cura. E olha que coisa interessante que eu me deparei com nesse estudo. Você sabe que quando ele pede aqui pelo rapaz que estava em grande sofrimento, poderia ser o filho do centurião? Por quê? A palavra usada para criado ou servo também se aplicava a menino ou filho. Interessante, né? Então ele pode estar falando aqui, esse texto pode estar falando de um servo, tá certo? Que era muito querido por esse centurião, e pode muito bem estar se referindo a um filho dele também, esse rapaz, tá? Já que a palavra também se aplicaria a menino ou filho, tá bom? Como oficial romano, nós também podemos pedir por cura. Todos os que foram curados por Jesus pediram por sua intervenção. Nenhum deles é repreendido porque pede a ação especial do Mestre. Antes, são atendidos. As intervenções divinas nascem das necessidades e dos pedidos humanos. Se você tem uma enfermidade, seja ela física ou psíquica, peça a Deus que o cure. Não tenha vergonha de incomodar, entre aspas, a Deus. Tá bom? Então tá aí. Primeira coisa que a gente pode aprender com esse centurião. O centurião pediu por cura. E da mesma forma que esse oficial, nós também podemos pedir por cura. Nós podemos pedir a Jesus pela sua intervenção, tá? As intervenções divinas nascem das necessidades e dos pedidos humanos. Então, não tenha vergonha de incomodar a Deus. Não tenha vergonha de pedir que Deus o cure ou a cure. Tá certo? Primeira coisa que a gente aprende aqui. Agora, tem um detalhe interessante. Agora nós vamos ver aqui. Bom, primeiramente, o que eu tinha falado mesmo? Que o comportamento que devemos adotar é o do militar romano. Só que aqui vai aparecer também o modo de Deus agir. Tá certo? Mas vamos lá. Além do centurião pedir por cura, tem uma segunda lição que esse centurião deixou para nós aqui. E sabe qual que é? O centurião não apelou para a sua autoridade ou dignidade. Vou repetir. O centurião não apelou para a sua autoridade ou dignidade. O centurião respondeu, olha aqui, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, pois até eu sou homem sujeito à autoridade. Ou seja, eu exerço autoridade, eu tenho dignidade, né? Mas ele não apelou para isso. Pelo contrário, ele não se sentiu nem digno de receber Jesus dentro de sua casa. Tá? Então tá aqui, ó, olha que interessante isso, presta bem atenção nisso agora. Diante de Jesus, o centurião não apresentou as suas credenciais. Vou repetir. Diante de Jesus,
o centurião não apresentou as suas credenciais afirmativas, mas suas credenciais reais. Vamos ver como que é isso? Ele não era digno de receber a atenção de Jesus, mas pedia a sua atenção. Ele não era digno de receber o mestre em sua casa, mas esperava uma palavra do Senhor. Ele não tinha autoridade para lhe impor a intervenção, mas a pedia humildemente. O centurião sabia que Jesus viera primeiramente para os judeus, mas queria que as migalhas da sua graça alcançassem também a sua casa. Então olha aqui, ó. O centurião não tinha autoridade para impor a Jesus a intervenção, mas a pedia humildemente. Em outras palavras, não era por seu mérito que esperava a intervenção de Jesus, mas eram os méritos de Jesus que queria ver em ação. Tá? Então, presta bem atenção nisso, tá? Eu não quero alongar mais a nossa aula. Nós já estamos mais ou menos aqui no limite do tempo que costumeiramente usamos. Mas nós vamos parar por aqui, tá bom? Então, fica aquela questão inicial. Posso pedir por cura? Sim. Não só posso, como devo. E o comportamento que devemos adotar é o do militar romano, né? O comportamento do centurião nos deixa um exemplo importante. Ele pediu por cura e ele não apelou em nenhum momento para a sua autoridade ou dignidade. Repito, ele acreditava que não era por seu mérito que ele iria receber a intervenção de Jesus, mas eram os méritos de Jesus que ele queria ver em ação. Tá ok? Nós vamos parar nessa parte aqui, tá bom? Do pedido do centurião pedindo humildemente a intervenção de Jesus. E ele estava certo de que não era por seus méritos, por suas credenciais, que ele alcançaria, né, essa graça, que ele alcançaria esse favor de Jesus. Tá bom? Nós vamos então parando por aqui. Na próxima semana, fique bem atento que nós vamos dar continuidade a esse estudo, tá bom? A gente vai continuar falando do centurião e vamos aprofundar um pouquinho mais o nosso tema. Posso pedir por cura? É isso. Olha, obrigado meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas pela atenção. Foi um prazer novamente estar aqui com vocês. Fiquem com Deus, uma boa semana, se cuidem, tá certo? E um grande abraço, viu, do professor Alexandre e da irmã Sandra. Tchau. Graça e paz, igreja. Que delícia, não é? Nossa escola bíblica dominical é uma delícia. Estudar a palavra de Deus é uma delícia. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela nos dá discernimento, ela nos dá orientação. A palavra de Deus, ela é linda. A palavra de Deus é sempre esclarecedora, não há engano na palavra de Deus. Estudo precioso, não é verdade? Compartilhe desse estudo com seus amigos, com seus parentes. Você pode acessar o link e você pode compartilhar. Você pode compartilhar esta aula, este ensino com tantas pessoas. Esclarecimento sempre é bom. Conhecimento sempre é bom. Como é bom conhecermos e conhecermos da palavra de Deus. Quero parabenizar mais uma vez o professor Alexandre pelas excelentes aulas, pela seriedade com que tem tratado as coisas de Deus, a palavra de Deus, de forma responsável, de forma bíblica, vem trazendo estudos que realmente têm servido para edificar a igreja e firmar a igreja na fé, dentro do tema proposto
para a nossa igreja neste ano. Logo mais, 18h30, nos encontraremos para celebrarmos juntos, de forma presencial, o nome do Senhor. Fique atento, hoje teremos um pregador muito especial, um pregador muito conhecido nosso, que estará conosco nesta noite. Neste mês também teremos ainda a presença, já estamos praticamente fechados com um dos missionários, né, amor? Sim. E queremos também fechar com um dos representantes da Junta de Missões Nacionais aqui em São Paulo. O pastor tem feito contato com este irmão e que será de grande bênção, juntamente com o representante da Junta, o oficial da Junta aqui em São Paulo, para que a nossa igreja, Igreja Batista Nova Aliança, possa participar futuramente de ações da Junta de Missões Nacionais. Amém. Estamos sempre no compasso de espera, né? Não podemos avançar como gostaríamos de avançar em meio, por causa dessa pandemia, e há de se respeitar tudo isso. E eu estou realmente me sentindo um pouco preso, não é? Porque eu penso que se não tivéssemos nesse momento, a igreja poderia já estar avançando muito mais, mas eu louvo a Deus porque a igreja não está parada, a igreja está atuante e estamos retornando num novo formato, um novo normal, não é? Mas Deus há de nos orientar como tem feito até aqui e o Espírito Santo há de nos abençoar e nos instruir em todas as coisas. Conto com a sua presença, aqueles que puderem estar conosco hoje de forma presencial, conto com a sua presença também, aqueles que puderem e quiserem nos acompanhar pela internet para juntos celebrarmos o nome do Senhor. Amém. Que o teu amor de Pai, que a graça de Jesus Cristo, o teu Filho amado, e que a instrução, a consolação do Espírito Santo repousem sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, repousem sobre toda a tua igreja espalhada pela face da terra, e que no dia de hoje milhares e milhares possam receber a cura de suas almas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fiquem na paz de Cristo.